Bom dia, continuando nossos estudos aqui, né? Vamos falar agora no capítulo 4 sobre da pluralidade da existência, né? Já falamos, a reencarnação e agora vamos falar da justiça da reencarnação. Nós vamos nos conectar com o divino, com a espiritualidade que aqui está presente, nos ajudando, nos auxiliando, né? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, que nos auxilia, que nos ajuda no nosso lar, nos nossos estudos. Estamos agradecidos por mais esta oportunidade. Agradecido também pela visita desses nossos irmãos encarnados que são trazidos aqui para tratamento, que são trazidos aqui para ouvir um pouco desse estudo e para que eles possam compreender a situação que se encontra. E sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos ler um pouco sobre a justiça da reencarnação. Por que reencarnamos, né? Aonde está essa justiça? Então vamos ver. Na pergunta 171, né? Na pergunta 171, ele pergunta assim: em que se funda o dogma da reencarnação? Né? Então nós vamos respondendo e explicando aos poucos para que as pessoas possam entender. Né? Ao invés de eu ler direto, eu vou ler e explicar essa pergunta, ok? Na justiça de Deus e na relação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, isso é os espíritos nos explicando. Ele explica que o bom pai sempre deixa uma porta aberta para o arrependimento. Imagine você cometer um erro aqui e não ter oportunidade de consertar, uma injustiça. Vamos falar numa maneira como vida corpórea, não como vida espiritual, para que vocês possam entender que nós vivemos aqui o que nós vivemos lá do outro lado. Né? Então, quando você comete um erro, vamos lá, você cometeu um erro de tirar a vida de alguém. Você, numa discussão muito séria, perdeu o controle, pegou uma arma e tirou a vida daquela outra pessoa. E mais tarde você se arrepende daquilo, cai em depressão, começa a ficar se arrependido. Aí você vai para a igreja, se ajoelha, pede perdão, faz de tudo. E eu te pergunto, e essa vida que foi ceifada, como que ela fica? Como que fica? Porque o perdão você tem que pedir diretamente a ele, a essa pessoa. Mas a pessoa não está mais aqui. Como que você vai pedir perdão a ela? Em oração? E se lá do outro lado esse espírito estiver revoltadíssimo por ter ceifado a vida dele e ele deixou aqui filhos, crianças, esposa, uma vida que tinha um futuro promissor, como que esse espírito fica lá do outro lado? Então, esse daqui que ficou aqui no plano físico, começa a cair em depressão, arrependimento, ou consegue se equilibrar e continuar a sua vida. Vai continuar a sua vida numa grande felicidade. Se ele ainda não foi casado, vai casar, vai ter filho, sua vida vai continuar, a sua oportunidade de evoluir vai continuar, apesar dele ter cometido esse erro, de ter tirado a vida por um momento de estar nervoso, de estar desequilibrado, né? E o outro que foi para o outro lado fica revoltado, ele não aceita. Então, o que Deus faz? Né? Ele, quando ele vê que não vai haver um acordo entre os dois, quando esse que está no plano físico desencarna, vai se encontrar com esse espírito que está lá. Porque se aquele espírito não aceitou também, porque isso também é uma paga de alguma dívida dele, se ele não aceitou, ele vai ficar esperando você desencarnar para vocês lá do outro lado começar a ter contendas. Ele começar a te perseguir e vai começar uma guerra espiritual, mental muito forte lá do outro lado. Aí chega um momento que um desses se arrepende, né, e procura ajuda.
O outro também procura ajuda. Aí eles não querem se ver. O que a espiritualidade faz? Chama os dois, se aproxima os dois, tenta convencer os dois, conversa com os dois, explica tudo. Explica por que aquele ato ocorreu. Explica que um tentou o perdão, o outro não quis dar. Quis ser duro, né? E faz um novo planejamento. Qual o novo planejamento? Reencarnação. De voltar. Eles podem voltar como pai e filho, como dois irmãos, ou como simplesmente vizinho. E eles aqui vão se encontrar na mesma situação novamente. O que eu quero dizer na mesma situação? De repente, um vai tentar matar o outro. Mas aquele que se arrepender na hora do ato, ele vai ser glorificado. Ele realmente perdoou. Digo, o que tomou o tiro, que foi morto, ou a facada, o que foi, vai ter oportunidade de fazer isso com o outro. Se ele ainda não aceitou, então eles vão vir para ver se consegue. E naquele momento, se ele rejeitar a fazer isso, mas continuar como inimigo, mas não fazendo o ato de tirar-lhe a vida, já começa a sua evolução. Mesmo ainda não gostando do outro, mas ele não tirou a vida. Mas o outro vai ter que responder por essa vida ainda. Mas esse que teria que fazer esse ato, como a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, ele vai começar ali a cortar. O outro, de alguma forma, vai acontecer o que tem que acontecer. Porque a lei divina, a lei de causas e efeitos, né, ela está escrita, tem que acontecer. Aí ele continua assim: não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ou melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem remissão. Né? Aí ele continua aqui: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes aprovações da vida corpórea. Sua justiça, porém, lhe concede realizar em nova existência o que não puderam fazer a concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado oriundo do próprio meio onde foram colocados e a lei à vontade que os animava. Obstáculo ao seu melhoramento. Então, meu irmão, todo mundo vai ter oportunidade, porque Deus é muito justo. Deus é muito justo. Então, essa oportunidade de você reatar, você poder perdoar e receber o perdão, isso é feito aqui, no plano físico. Isso é feito aqui. E tem que ser feito aquele que sofreu. Aquele que sofreu. Às vezes as pessoas pensam, eu vou lá pedir perdão a fulano que eu vou ser perdoado. Não é assim não. Você pedir perdão é o começo. É o começo. Eu cometi um erro, cometi uma coisa, vou lá e peço perdão a fulano, aí daqui a pouco faço a mesma coisa. Que perdão é esse? Então, o que Deus faz? Faz você criar laços afetivos, laços amorosos. Então, você começa a vir na mesma família, aquele irmão que não gosta do outro, aquele pai que não gosta do filho, o filho que não gosta da coisa, a esposa que não gosta do marido, mas vai chegar, aí volta de novo. E daqui a pouco você vai sentir como uma alma gêmea. Porque aqueles espíritos vieram várias vezes reencarnando junto. Aí sim concretiza o perdão. Porque o perdão não consegue dar, às vezes, em uma vida só. Quando você fala assim, conseguiu nessa vida. Não, ele já vem trabalhando isso há vidas reencarnatórias, há milênios, há séculos, milênios. Né? O perdão vai sendo feito assim. Quando está pronto, é porque ele já compreendeu e entendeu o que é o perdão. Porque ele já viveu muitas vezes com aqueles irmãos.
E ele foi se depurando, melhorando, foi tirando isso de dentro dele. Não vai existir mais o ódio, mais a raiva. Não vai existir mais, porque aquilo vai ser uma coisa natural. E o perdão é feito assim. Então muitas pessoas falam, o cara entrou na igreja, está sendo perdoado. É aquela... Não, isso é um caminho. Ele tem que fazer isso mesmo. Cometeu erro, procura uma igreja. Procura um grupo espírita. Procura uma crença. Porque ainda você não está preparado para caminhar sozinho. Para caminhar com seu pensamento objetivando a evolução de espírito superior. Aí ele continua assim: se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar nossas esperanças, pois que nos oferece o meio de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. Continua. O homem que tem consciência da sua inferioridade, aura e consoladora esperança na doutrina da reencarnação, se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-nos, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não deserta eternamente do Supremo, bem, e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que ao cabo da sua carreira não deplora ver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O Espírito a utilizará em nova existência. Então, irmão, Deus é soberanamente, Ele sabe o que faz. Então, vai ter momento que você vai cair na sua realidade e falar assim, gente, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu com raiva de fulano, já se passaram anos e eu continuo tendo raiva daquela pessoa, raiva, ódio. Não posso ver aquela pessoa. Mas vai chegar um tempo que você vai cair na real e falar, gente, que desperdício. O que eu estou fazendo a mim mesmo? Porque eu não consigo evoluir? E aquela pessoa, às vezes, que está sendo atacada, está evoluindo, porque ela não está nem ligada a você, mas você está com sua mente, seu pensamento fixo nele. Né? Então, gente, o perdão é necessário. É necessário tanto dar como pedir. Ou como receber, né? Feliz aquele que recebe o perdão e aceita, porque ele entendeu, conseguiu se libertar e vai continuar. E não adianta você só perdoar e o outro não aceitar, porque vocês vão ter que vir junto. Vocês vão ter que vir junto. O perdão tem que ser mútuo, tem que ser entre os dois. O perdão tem que ser entre os dois. E na misericórdia divina, né, na oportunidade, Deus, né, nos concedeu essa maravilha que se chama reencarnação e o esquecimento das nossas vidas passadas, para que possamos, com isso, perdoar melhor, aceitar o agressor e o agressor aceitar a quem agrediu e o agredido, né? Então, por isso que nós dizemos, bendito seja a reencarnação. E, infelizmente, tem pessoas ainda que não acreditam, né? Mas vamos agradecer então a espiritualidade que esteve aqui, que está aqui presente, esses nossos irmãos que estão aqui, né, nos ouvindo, que eles possam entender o significado do perdão.
que junto da reencarnação são duas dádivas divinas. Obrigado, bom Espírito. Obrigado a vocês por nos conceder essa oportunidade de levar essa palavra a esses nossos irmãos. Oportunidade divina, oportunidade para que esses irmãos possam sentir e fazer as suas reflexões para começar a sua caminhada evolutiva. Primeiramente, aceitando a ajuda desses nossos irmãos caravaneiros que aqui estão resgatando esses espíritos, que esses nossos irmãos possam entender a situação deles e que eles saibam que o que eles estão fazendo, tentando fazer, é apenas um desespero, porque eles sabem que o momento está chegando, o momento da colheita. Sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.